Bem, pessoal, voltando então aos vídeos, queria continuar aquela discussão que eu estava fazendo sobre a vitória no Parlamento Europeu da extrema-direita, né? E como nós, anarquistas, devemos se portar com relação a isso. Lógico que existe toda uma discussão tradicional, né, dos anarquistas enquanto atuação fora do parlamento, e isso é evidente que não tem como ser mudada, porque se você entrar no parlamento, você obviamente automaticamente deixa de ser anarquista, né, não faz muito sentido. Mas a questão que eu fico, né, pensando é o avanço da extrema-direita a partir das eleições. Então isso está acontecendo em várias partes do mundo, já aconteceu no Brasil, esse ano está acontecendo de novo nos Estados Unidos, agora na Europa, né, na questão do parlamento, e isso vai voltar nos países, aconteceu em Portugal, né, com o partido Chega, na Espanha tem o partido Vox, na França o próprio presidente Macron, ele pediu novas eleições, na Alemanha, né, aquele partido de extrema-direita, teve quase 30% dos votos no Parlamento Europeu. E aí eu quero entender o seguinte, levando em consideração que a gente tem uma política agora na qual os partidos de extrema-direita se utilizam, como ficam nós anarquistas que não se utilizamos desse processo, mas que podemos, obviamente, sofrer as consequências dele, porque é evidente que se a extrema-direita, né, neofascista, fascista, por exemplo, tomar o poder, eles vão atacar todas as organizações, porque é impossível que eles tomando o poder, eles não façam isso, já que Mussolini no poder fez isso, Hitler no poder fez isso, Franco no poder fez isso, Salazar no poder fez isso, não vai ser agora que eles não vão fazer. Então, como nós anarquistas deveremos nos portar com relação a esse novo processo, que é a extrema-direita abriu mão de fazer contragolpes, né? Abriu mão de fazer processos de tomada de poder de uma hora e participa do processo eleitoral. E tem chances grandíssimas de ganhar as eleições. Essa é a questão. Seja no nível aí de presidente, assim por diante, mas também nos níveis mais baixos, vamos dizer assim, sei lá, regionais, né? No caso da Espanha, você tem as regiões, no caso do Brasil, os estados, prefeituras e assim por diante. Então, eu acho que nós anarquistas devemos pensar com relação ao que está acontecendo, porque se todos esses fascistas, né, eu não acho que vai acontecer isso, mas se esses fascistas começarem a chegar no poder via eleitoralmente e se perpetuarem no poder, como acontece, por exemplo, na Hungria, e eu não sei se está acontecendo na Polônia, mas na Hungria acontece isso, é evidente que eles vão começar a minar qualquer possibilidade de ação mais social, seja dos socialistas, comunistas, aonde eles principalmente querem atacar, e dos anarquistas. Então dizer que para nós anarquistas tanto faz, eu acho que é temerário, no mínimo temerário. Falar, não, tanto faz para nós, porque não é tanto faz. Quem está chegando ao poder não é uma direita que acredita nos valores democráticos, burgueses e assim por diante. É a direita fascista, que nunca acreditou e que está se utilizando desse mecanismo permitido de eleições para chegar no poder e colocar suas políticas. Então eles chegam, depois pelo voto podem tirar eles, mas pode chegar um momento que não vai conseguir tirar pelo voto. Eles vão ficar se perpetuando, e aí é óbvio que tomando condições, né? Então eles vão tomar lá, no caso do Brasil, STF, a política já está em grande medida na mão deles, né? Vamos pensar. Mas vamos pegar lá exército e assim por diante, galera, eles vão ter todo o poder. E aí eles podem democraticamente atacar grupos sociais. Você entende? Beleza? Fomentando milícias cada vez mais bem equipadas, que não está voltada apenas para um crime, tipo tráfico e assim por diante, mas milícias como tinham na década de 30, ok? Então a gente também tem que pensar nisso, né? Nós anarquistas, como devemos nos portar com relação à força e cada vez maior da extrema-direita que se utiliza, porque não é qualquer extrema-direita, não é a mesma extrema-direita lá do Hitler, né, que no primeiro momento era contra do Mussolini, não, abertamente, eles querem as eleições, tomam as eleições, esperam, por exemplo, quando o Franco perdeu as eleições, ele deu um contragolpe, beleza? Mas quando
o Bolsonaro perdeu as eleições, ele tentou dar um golpe, não conseguiu, ele vai esperar lentamente e voltar ao poder. Senão ele vão ser tantos aí fascistas que estão pulando aí no Brasil, entendeu? Então a minha questão é como nós anarquistas devemos ver as eleições de forma estratégica. Não negar pura e simplesmente a eleição, mas a eleição enquanto algo estratégico para as nossas ações. Por quê? A depender de quem está no poder, nós vamos ter muitas dificuldades de continuar falando, de continuar atuando e assim por diante. Ok? E aí você vai achar, então você acha, Mia, que o cara tem que votar, o anarquista tem que votar? Eu acho que a gente tem que pensar enquanto anarquistas, grupos anarquistas. Não indivíduos anarquistas. Porque indivíduo anarquista, ele faz o que ele quiser com o voto dele. Quem sou eu para chegar pro cara e falar, você não pode votar? Galera, se nós anarquistas defendemos a individualidade, caramba, a gente vai condenar uma pessoa que individualmente vai lá e vota? Cara, é problema dela, não é problema meu. Ou nós vamos defender a individualidade que tem a ver com a gente. Ah, você só pode ser individual se isso tem a ver com o que o Bakunin falou. Mas peraí, então. Então a gente vai ter que começar a questionar os nossos princípios. A nossa individualidade tem um limite aí. O nosso limite é o que o anarquista decide, que deve ser ou não a sua individualidade. Sinceramente, eu não concordo com isso. Então eu não estou preocupado com os indivíduos que fazem isso. Mas estou preocupados, nós enquanto grupos anarquistas, né? Pensando o anarquismo na forma geral, como deveremos agir perante um processo que para mim está cada vez mais evidente, que é a chegada da extrema-direita ao poder e, em alguns países, caso da Hungria, se perpetuando. E no caso dos Estados Unidos, por exemplo, teve um inteirinho aí, de 4 anos, e eles vão voltar de novo. E aqui no Brasil, a probabilidade de eles voltar é grande. Ok? E aí como é que nós ficamos? Porque nós somos contra as eleições, mas as eleições continuam mesmo assim. Mesmo a gente sendo contra, ela vai continuar. Não é porque a gente é contra, os anarquistas são contra, vamos parar de fazer eleição. Não. A questão é que a gente tem que começar a debater com os socialistas, com os comunistas, né? Um debate sincero, aberto, com relação às táticas que apenas as eleições não conseguem, né, fazer brecar a emergência do fascismo. É evidente que está acontecendo isso. Eles estão se utilizando desse mecanismo e os socialistas e comunistas, de certa forma, o que eles fazem? Eles acabam justificando esses partidos eleitoralmente, porque se você participa do processo eleitoral, você justifica quem ganha. Em contrapartida, os anarquistas que condenam esse processo também tem que ter uma responsabilidade sobre ele. Porque condenar apenas, negar apenas, não vai fazer com que os anarquistas, como anarquista, então deixa pra lá, o anarquista não tem que fazer nada. Bom, não tem que fazer nada. Ele pode sofrer muita coisa. Inclusive, a extrema-direita começar a chegar no poder. E aí, depois que aconteceu tudo, a gente vai começar a falar, puta, cara, devíamos ter pensado. Então é melhor pensar antes. E essa é a proposta que eu estou aqui colocando. Ok? Enquanto grupos anarquistas, né, organizações, o que seria interessante a gente pensar para minimamente barrar a extrema-direita? Porque é evidente que a chegada ao poder da extrema-direita pode trazer consequências nefastas para a nossa forma de organizar, seja aqui no YouTube, em lugares que tem, sei lá, sindicatos e assim por diante. Ok? Então é nesse sentido que eu queria fazer um debate. Né? Como é que a gente pode pensar isso? E não o debate individual, que é a pessoa vai lá e vota, e assim por diante, se está certo, se está errado, eu não vou discutir, porque é um problema de cada um, não é um problema meu. Entendeu? Está lá escrito o nome da pessoa lá, o voto é dela, individualmente ela decide se deve fazer ou não, e eu, enquanto anarquista, defendo a individualidade da pessoa. E se ela vai contra, né? Tipo assim, se ela acredita que esse é um caminho, quem sou eu para dizer que não? Eu condeno, mas eu não posso. Eu condeno a ação, mas eu não posso condenar a pessoa, porque a pessoa não é só uma pessoa que vota, ela é outra coisa também. Ok? Então é nesse sentido pensar aí a extrema-direita chegando ao poder e nós anarquistas como agir perante tudo isso, ok? Agir perante um processo eleitoral, beleza? Que cada vez vai fazer com que eles cheguem e se perpetuem no poder. Então era isso que eu queria comentar aqui um pouco. Um abraço a todos e todas.